para mostrar. Vamos lá. Então aqui eu tenho a solução do Denodo, a parte onde eu faço todo o desenvolvimento dos meus conjuntos de dados, dos meus datasets, tá? Então, só para deixar bem claro aqui para vocês, tá? Eu tenho duas bases de dados, tá? Eu fiz uma conexão no MySQL, que está rodando local na minha máquina, e no SQL Server, que eu também tenho rodando aqui localmente, tá? Então, primeiramente aqui, vocês podem ver que eu tenho o meu MySQL, tá? Conectei para o JDBC ali, aí aqui a gente consegue verificar se a conexão tá certinha. E aqui eu tenho o meu SQL Server, tá? Então, a gente faz o teste aqui, ok, show, tá rodando. E aí, eu tenho, tá? Quando a gente entra aqui, vocês podem ver que eu consigo ver tudo que eu tenho nesse meu SQL Server e eu posso vir e escolher especificamente, né, ou uma view, tá? Ou eu posso vir aqui e escolher uma tabela específica, tá? E aí eu mando criar, tá? E aí no momento que eu mando criar essa visão, ele nada mais vai fazer do que só criar um metadado dentro da virtualização de dados que vai apontar para essa tabela lá na base de origem, lá no SQL Server no caso, tá? Eu já criei aqui, tá? Para ser mais rápido, tá? Algumas tabelas, tá? Então, eu criei aqui essa tabelinha, tá? Que vem lá do meu MySQL, como vocês podem ver aqui, tá? Então, aqui meu data source CRM MySQL, que é esse carinha aqui que eu tinha mostrado antes, certo? E eu tenho uma outra tabela que é de consumidores também, tá? Aqui, que vem lá do meu SQL Server, certo? Aí se eu rodar aqui, se eu fizer vou botar aqui para cá. Então, se eu fizer uma execução aqui contra a minha base, contra essa tabelinha aqui do meu MySQL, tá? O que o Denodo fez aqui, tá? Eu mandei executar essa query, tá? E ele não executou isso aqui no Denodo. Na verdade, ele só recebeu a requisição e delegou lá para o meu MySQL. E o MySQL retornou e o Denodo retornou para o usuário aqui na ponta, tá? Então, aqui eu estou consumindo direto esse dado lá no meu MySQL, tá? Então, eu rodo a query aqui, bateu no meu MySQL e retornou. Mesma coisa essa minha tabela que eu tenho lá no SQL Server, tá? Então, eu venho aqui, mandei ele executar, bateu no SQL Server, retornou, tá aqui os dados lá do SQL Server. E aí o bacana é o seguinte, eu construí uma visão unificando essas duas, tá? Então, eu fiz uma combinação de alguns dados vindo do meu SQL Server e outros do meu MySQL, e eu construí uma visão única, tá? Para o usuário final, vamos dizer que o usuário final quisesse ter uma visão única do consumidor, né? Então, eu peguei uma parte do MySQL, uma parte do SQL Server e eu construí essa visão aqui, tá? E aí, quando a gente manda executar, ele traz, e aí o que ele fez? Ele bateu nas duas bases de origem, fez a combinação, aí sim, o virtualizador é que é o responsável por fazer esse join, né, e esse merge desses dados, o union desses dados, quando for o caso, tá? E retorna para o usuário, tá? Claro que depois eu posso fazer um outro vídeo aqui explicando como é que o Denodo funciona, né, como é que é toda a técnica que ele faz para reduzir o I/O ali também, né, e delegar o máximo possível para as bases de dados, mas esse é um outro papo, tá? Então, só para deixar claro que ele realmente foi nas duas origens, tá? Então, quando a gente vem aqui no Query Results aqui, tá? A gente pode ver a árvore, né, de execução dele, o plano de execução que o Denodo acabou executando, tá? Então, aqui a gente pode ver que ele foi uma parte no SQL Server, outra parte ele foi no MySQL, né? E aí ele fez lá toda a parte de plano de execução em cada uma das origens, tá? E depois ele vem aqui e faz o union dessas duas bases aí, tá? Até retornar pro dataset final, tá? Então, aqui é só um exemplo, tá? De virtualização de dados. Então, aqui um exemplo clássico, né? Eu quero trazer a visão unificada dos meus clientes, então, mas uma parte está lá no meu MySQL, outra parte no SQL Server, não tem problema, faz a combinação ali na virtualização de dados, quem vai consumir na ponta tem uma visão única. E aí eu havia comentado, né, que ele entrega, né, é possível a gente entregar isso com uma visão muito mais amigável. Então aqui
rapidinho, tá? Esse aqui é o catálogo de dados do Denodo, certo? E aí aqui, aquela tabelinha ali que eu acabei mostrando para vocês, que é a visão unificada de consumidor, o usuário final de negócio, imagina que ele tem aqui como se fosse uma plataforma, como se fosse o Google, né, dentro da empresa, onde ele pode encontrar qualquer tipo de conjunto de dados lá que está disponível para ele consumir. Tá? Então, ele vem aqui e pesquisa por Customer. Opa. E ele vai buscar tudo que é tabela que tem Customer né, relacionado. Tá? Então, aqui eu posso vir e me servir desses dados de uma forma muito simples. Tá? Então, eu posso vir aqui, por exemplo, Customer Payments, por exemplo. Eu venho aqui, né, e se eu quiser eu posso vir e fazer executar uma query, tá, desse dataset aqui, mando executar, mesma coisa. É a mesma execução que eu estava fazendo dentro da ferramenta de desenvolvimento do Denodo, é a mesma que ele está fazendo aqui, só que aqui através de uma outra interface, né, através do catálogo de dados. Então, é o que eu havia comentado ali. Além da gente ter a ferramenta de busca ali, ter uma governança mínima, o cara consegue se servir, né, desse dado aqui numa plataforma muito mais amigável, além disso ele consegue fazer algumas explorações de dados, né, e consegue fazer essa exploração aqui dentro do próprio catálogo, né. Então, assim, pessoal, o que eu gostaria de trazer para vocês aí não é tanto o foco aqui na ferramenta em si do Denodo, mas eu acabei trazendo o Denodo só para mostrar como é que a gente pode colocar na prática essa parte de virtualização, tá? E a ideia aí, eu pretendo trazer mais alguns vídeos aí falando um pouquinho mais de governança de dados, né? Falando um pouquinho das soluções que a gente tem também disponíveis aí do mercado, aquelas que eu consigo explicar um pouquinho melhor para vocês, tá bom? Muito obrigado.